Olá, eu sou o professor Jonatas Porto e nessa aula nós vamos falar especificamente sobre o resumo, que é o produto principal do seu TCC. Aqui você vai saber o que é o resumo e como elaborar de acordo com as normas da instituição. Primeiro vamos compreender o seu conceito. A Associação Brasileira de Normas Técnicas, através da sua NBR número 6028 de 2003, define resumo como apresentação concisa dos pontos relevantes de um documento. O resumo ele pode ser dividido em 3 tipos. O primeiro tipo, resumo crítico. A NBR 6028 estabelece que esse tipo de resumo ele é redigido por especialistas com análise crítica de um documento. Ela pode ser tanto definida como recensão ou como resenha. O segundo tipo de resumo é o resumo indicativo. É quando é apontado apenas os elementos principais do documento. Não apresenta geralmente dados qualitativos, tabelas, gráficos. É um tipo de resumo que geralmente está presente em artigos científicos ou em monografias, dentro do corpo do documento. Então, esse tipo de resumo não se dispensa a consulta ao documento original. O terceiro tipo de resumo, esse sim, dentro dos padrões que nós estipulamos para o nosso TCC, é o resumo informativo. É quando o objetivo desse documento é de informar o leitor as finalidades, a metodologia, resultados e conclusões de um determinado estudo, de uma determinada pesquisa, de tal forma que este resumo possa dispensar a consulta de um documento maior, documento de mais peso, como um artigo, como uma monografia, como uma dissertação. Por isso que nós optamos por escolher esse tipo de produção acadêmica. A ABNT também estabelece algumas normas gerais para o corpo do resumo. Vamos vê-las? A primeira regra diz respeito os elementos principais que deve conter o resumo. Primeiro, ele deve conter o objetivo, o método, os resultados e as conclusões do documento. Além disso, o resumo deve ser composto de uma sequência de frases concisas, afirmativas e não de enumeração de tópicos. E sempre é recomendado o uso de parágrafo único. E daqui a pouco nós vamos falar também sobre a formatação desse parágrafo único. Outra regra geral estabelecida pela ABNT diz respeito à primeira frase. Então, a primeira frase deve ser significativa, explicando o tema principal do trabalho e, consequentemente, também a questão norteadora, ou seja, o problema. Além disso, deve indicar informação sobre a categoria do tratamento. Ou seja, definir se o trabalho realizado se refere a um estudo de caso, ou uma revisão bibliográfica, ou pesquisa de campo, enfim, indicar como foi fomentada a pesquisa. Outro critério, deve-se usar o verbo na voz ativa e na terceira pessoa do singular. Então lembre-se, nada de sabemos, podemos afirmar, sempre colocar a voz ativa e conjugando o verbo na terceira pessoa do singular. Afirma-se, observa-se, considera-se. Agora nós vamos conhecer os elementos básicos do resumo, isso dentro do seu corpo. Daqui a pouco nós vamos falar sobre a estrutura do resumo. Vamos aos elementos? Vamos considerar um resumo que foi feito a partir de revisão bibliográfica, ou seja, quando não houve pesquisa de campo. Então, quais são os elementos básicos desse tipo de resumo? A introdução, que deve apresentar o tema e o problema, ou seja, a questão norteadora, os objetivos, geral e específicos, o referencial teórico, os métodos utilizados, as considerações finais. Esses são os elementos básicos que devem conter o resumo no seu corpo. Então, se você optou por uma pesquisa que envolve apenas pesquisa bibliográfica ou até mesmo documental, então são esses elementos que devem compor o seu texto do resumo, certo? Agora, se a sua pesquisa houve pesquisa de campo, estudo de caso, entra mais um elemento. Vamos conferir? Assim como para o trabalho que houve apenas revisão bibliográfica, nós temos que apresentar nos trabalhos que envolvem pesquisa de campo a apresentação do tema e da questão norteadora na sua introdução, o destaque aos objetivos geral e específicos, o referencial teórico, assim como os métodos empregados, e aí entra o diferencial, que são os resultados conquistados, alcançados a partir da pesquisa. Lembre-se que, tanto na pesquisa bibliográfica como na pesquisa de campo, os seus resultados e as suas considerações finais têm que estar relacionados com seus objetivos.
É isso que dá sentido à pesquisa e à sua autoria. Além dos resultados, as considerações finais, que deve ser, em breves palavras, a forma como você concluiu o seu trabalho, identificando para o leitor se você atingiu ou não os seus objetivos e se você respondeu o seu problema. Nesse momento eu vou mostrar para você um modelo de um resumo expandido. Esse resumo foi feito por mim e ele já foi publicado em congressos e seminários da educação. Ele é fruto de uma pesquisa que eu realizei para a defesa do meu mestrado e nós vamos conhecer esses elementos básicos. Eu formatei dentro dos padrões que nós vamos utilizar para a nossa instituição e as cores que estão presentes são cores para facilitar a identificação desses elementos. Lembre-se que o nosso resumo não deve ser colorido desse jeito não. Eu trouxe como uma ilustração. Vamos ao meu resumo? Aqui está o meu resumo, já publicado em congressos e seminários. Ele é fruto da minha dissertação de mestrado, certo? Eu trouxe ele aqui, como já falei, para vocês terem uma referência dos elementos básicos que deve conter um resumo expandido. Aqui está a minha introdução. Entende-se por projetos em tecnologia educacional as iniciativas e ações de instituições públicas e ou privadas, como sistemas de ensino, editoras de livros didáticos, consultorias pedagógicas, fundações, etc., as quais envolvem formação docente e incorporação de recursos didático-tecnológicos efetivadas por meio de parcerias com escolas, cujo objetivo é colaborar com a melhoria do processo de ensino-aprendizagem. Apresentei um tema, agora vem a questão norteadora, ou problema. Diante desse crescente cenário no contexto da educação brasileira, é que a pesquisa buscou responder o seguinte problema: até que ponto os projetos de tecnologia educacional adotados pelas escolas dos anos iniciais do ensino fundamental da rede pública e privada em Feira de Santana têm colaborado para o alcance dos objetivos didáticos dos docentes, desde o seu processo de formação até a efetivação de tais projetos na prática escolar. Depois da introdução, onde nós apresentamos o tema e o problema, nós vamos apresentar agora os objetivos, aqui identificado na cor azul. Perceba que eu trouxe tanto o objetivo geral como os objetivos específicos. O meu objetivo geral: avaliar as aplicações dos projetos em tecnologia educacional e as suas contribuições para a formação docente e para a prática pedagógica nas escolas da rede pública e privada que adotaram os projetos em tecnologia educacional. E os meus objetivos específicos: determinar as contribuições dos PETs na formação dos professores e na prática pedagógica, com o desempenho dos alunos nas escolas adotantes. O segundo objetivo: comparar a implantação dos PETs entre as escolas da rede pública e privada daqui da cidade. E o terceiro: indicar se as expectativas dos professores e as necessidades das escolas adotantes dos projetos são atendidas. Depois de apresentar os objetivos, vou apresentar o referencial teórico que deu base à minha pesquisa. Aqui não há espaço de citação direta. Você apenas vai apresentar quais foram os referenciais que você utilizou dentro de quais eixos de base teórica ou legal. Aqui, por exemplo, eu trouxe os referenciais teóricos que eu utilizei dentro dos 3 capítulos de fundamentação teórica da minha dissertação. Então, aqui de laranja, você pode perceber comigo, a fundamentação teórica deste trabalho permeou reflexões em torno de 3 vertentes temáticas: o atual cenário social, cultural e educativo do Brasil, abriu parênteses e trouxe os referenciais teóricos de acordo com as normas da BNT, a formação docente e a sua relação com as TICs, tanto na perspectiva legal, e a referência desses elementos legais que eu utilizei para essa fundamentação, como teórica, com as indicações dos autores que eu utilizei para estabelecer essa relação, tanto teórica como também legal. E o terceiro capítulo: as reflexões sobre os desafios e possibilidades pedagógicas envolvendo recursos tecnológicos por meio das tecnologias dependentes debatidas por Leite et al. Mesmo que aqui você não vá fazer citações diretas, você deve obedecer às normas da BNT no que diz respeito à citação, porque aqui não deixa de ser uma citação indireta, mas que cabe a obediência às normas da BNT. Depois do referencial teórico, nós devemos apresentar no corpo do resumo os métodos utilizados. Aqui, nesse verde um pouco mais escuro,
A metodologia utilizada na pesquisa possui enfoque quantitativo não experimental com desenho transacional descritivo. Apresentada a metodologia, no meu caso, como houve pesquisa de campo, eu devo trazer os resultados alcançados. Aqui de rosa, eu trago essa sequência, lembrando que deve estar relacionados esses resultados com os objetivos específicos da nossa pesquisa. Por meio dos resultados obtidos, pode-se constatar que os PETs desenvolvidos trazem contribuições significativas para que os professores possam desenvolver tanto as habilidades para o manuseio das TICs, como também para desenvolver propostas pedagógicas que envolvam situações didáticas abrangendo tecnologia, mesmo em meio às dificuldades enfrentadas. Percebeu-se que a maioria das expectativas iniciais e das necessidades elencadas pelos docentes foram contempladas, mesmo diante das limitações e dificuldades existentes. Apresentados os resultados, agora chegou a parte das considerações finais. Aqui eu trouxe na cor verde um pouco mais luminoso. Compreende-se, portanto, que os PETs emergem na educação como uma nova tendência que visa contribuir para a formação docente e para o processo de ensino-aprendizagem. Após o resumo, a sequência das palavras-chave e as referências. Como vocês podem perceber, o trabalho é de apenas uma lauda, o que significa que deve ser muito bem escrito, o que requer de nós bastante atenção a obedecer a todos esses elementos que devem compor esse resumo. Devem ser bem elaborados, com bastante clareza e, acima de tudo, com autoria. A partir de agora, você vai conhecer a estrutura do seu TCC. Nesse momento, através do slide, você vai poder visualizar como é dimensionado o resumo expandido e como ele deve ser formatado. Logo de cara, você precisa saber que a fonte a ser utilizada na sua produção deve ser Arial ou Times New Roman. Então aqui nós temos a visualização do corpo estrutural do resumo expandido. Como nós falamos, a fonte deve ser Arial ou Times New Roman. A primeira coisa que aparece é o cabeçalho, onde é apresentada a instituição que você tem vínculo e o nome do curso que você está realizando. Abaixo do cabeçalho, o título do trabalho. Ele deve ser centralizado, tamanho 12 e em negrito. Abaixo do título, nós temos o nome do autor e do orientador. A fonte aqui é tamanho 10, ele deve ser centralizado, certo? E no final do nome de cada um deve constar nota de rodapé indicando o mini currículo e o e-mail de cada um. Logo abaixo da identificação do autor e do orientador, nós temos o título Resumo, fonte 11, alinhamento centralizado e em negrito. Abaixo do título Resumo, nós temos o corpo do resumo, mínimo de 1.900 caracteres e o máximo de 2.500 caracteres. O que são esses caracteres? Letras, espaços e pontuações. É nesse corpo que deve constar todos aqueles elementos que nós vimos anteriormente. Introdução, os objetivos, o referencial teórico, a metodologia, os resultados, se você tiver pesquisa de campo, e as considerações finais. Abaixo do corpo do resumo, nós temos as palavras-chave. Somente o termo deve estar em negrito. O mínimo são de 3 palavras separadas por ponto. Fonte tamanho 11, alinhado à esquerda. Logo abaixo das palavras-chave, nós temos o título Referências. Esse título deve estar na fonte tamanho 12 e centralizado. E abaixo do título de referência, nós temos as próprias referências, que devem ser apresentadas conforme a norma da ABNT número 6023 de 2018, a fonte tamanho 12 e alinhado à esquerda. E abaixo das referências, no momento que você coloca a nota de rodapé lá no nome do autor e no orientador, é onde você vai digitar o mini currículo e o e-mail tanto do autor como do orientador. Além dessa formatação, você deve observar a questão das margens. Aqui, as margens seguem o padrão da maioria dos trabalhos acadêmicos. Margem superior de 3 cm, inferior de 2 cm, da esquerda 3 cm e da direita 2 cm. Para facilitar a sua produção, estou disponibilizando aqui no Google Sala de Aula os seguintes materiais complementares. Modelo estrutural do resumo,
já em arquivo doc, onde você já pode iniciar sua produção em cima desse modelo pré-formatado. Basta você fazendo as substituições e colocando a sua produção autoral. Além disso, exemplos de resumo expandido publicados ou aprovados. Você terá acesso a esse resumo que eu utilizei na nossa aula, como também a produções de outros alunos e alunas que tiveram seus TCCs aprovados. Cabe destacar que eles autorizaram a utilização dos seus resumos neste ambiente virtual de aprendizagem. Assim também como as normas da ABNT, o que pode lhe auxiliar bastante nesse processo de confecção do seu TCC. Bem, encerramos essa aula. Espero que você tenha gostado desse vídeo e do formato que nós estamos utilizando. Use e abuse de tudo que nós preparamos para você dentro do Google Sala de Aula. Visite os materiais complementares, veja os modelos que nós estamos disponibilizando, assista novamente o vídeo se for necessário e esteja atento a todos os prazos referentes às nossas orientações remotas e também aos prazos estabelecidos para a entrega das suas produções. Tudo isso vai contribuir para que nós possamos concluir essa etapa com muito êxito. Então, se você quiser, pode também nos acompanhar nas redes sociais. Meu muito obrigado novamente e até o próximo encontro.